Então tem Cada umas vez coisas. mais a regulamentação do governo vai cerceando, vai limitando, vai dificultando, e tudo isso resulta em preço mais caro, dificuldade do pequeno produtor chegar no consumidor final. Então, o que vem às vezes sobre um discurso bonitinho, nem sempre tem o resultado, vamos dizer assim, que o discurso está colocando, né? A gente É, vê isso na prática. muito bem. Falaste tudo, viu? Falaste tudo. Mas antes de falar no assunto, eu queria te dar o parabéns por um vídeo que eu vi teu sobre o silêncio. Hoje de manhã eu falei sobre o silêncio aqui, viu? Tivemos um fato aqui gravíssimo aqui, Dom Feliciano, na vizinha nossa, Dom Feliciano. E eu tentei falar com pessoas de lá para ter mais informações sobre isso, né? E as pessoas, algumas pessoas acham por bem o silêncio. E eu estava dizendo o perigo do silêncio, né? E se você fosse precisa no vídeo que vocês montaram. E ontem, inclusive, vi um vídeo também de um acidente de trânsito sobre o silêncio e como isso impacta na vida das pessoas. E o silêncio, doutora Luciana, traz esse assunto que nós vamos falar agora, que é a reforma tributária no agronegócio. O produtor rural que sabe plantar, sabe colher, sabe cuidar das coisas dele, ele não fala nos canais corretos, ou como não sabe como agir no canal correto, porque lá do outro lado tem o burocrata, o cara que está lá querendo achar um jeito de arrecadar mais, e ele está criando regras para o cara que produz o arroz, feijão, o milho, a soja, ter um impacto na produção dele ou na renda dele, que isso vai trazer para ele mais trabalho, menos renda. E essa reforma tributária que houve, eu queria tentar entender agora, então, a partir de agora, esse assunto, como é que ele está impactando no agronegócio. Essa questão da espiral do silêncio, né, que eu falei ali no vídeo, ela é em todos os setores da vida da gente, né? É. Desde o menor até o maior, e a questão da impressão, da imagem que o agro tem para as pessoas em geral, para a sociedade. Uma vez me impactou muito, rapidamente, um trabalho que fizeram com crianças, pedindo para desenhar como é que era o agricultor, né, alguma coisa nesse sentido. E desenharam o agricultor assim como um explorador, como um mal, como ele fazendo coisas ruins para a natureza, como ele sendo um predador, assim. Mas E essa é a imagem construída que tem que ser desconstruída. E às vezes a gente trazer informações, a gente conversar sobre, a gente pegar e conversar com as pessoas que estão lá na ponta, para elas explicarem como é que essa questão do feijão que tu trouxe agora, a tecnologia do pequeno agricultor trazendo uma qualidade maior, isso não é falado. O que é falado? O agricultor usa pesticida. Aí tu tá se alimentando, vai ter câncer. As coisas assim que não tem a mínima fundamentação e vão se espalhando. E quando a gente vai ver a consequência disso, vamos tributar mais o agro. Uma das coisas aqui que eu estou pontuando para a gente olhar, vai aumentar em torno de 5 vezes a carga tributária, em resumo, assim, pro agro. 5 vezes? Em média se paga aí, vamos colocar 5% de carga tributária, vai passar para 26,5% em torno disso. Bah. Então, e aí tu tem uma sociedade que já olha para o agro como se o agro fosse um malfeitor para a natureza. E aí a opinião pública termina indo a favor, vamos dizer assim, de uma coisa dessa, sem entender bem o que é o agro, como é que é o agro para o Brasil, né? Qual é realmente o impacto dele na natureza. Ele termina sendo o maior protetor da natureza. Estava conversando agora nas férias com uma amiga que tem fazendas lá em Goiás, e ela dizendo que eu tive que comprar uma área de 120 mil hectares para reserva legal, para só manter a natureza. Só para manter. Então, o agro é responsável, se a gente tem ainda a natureza hoje em dia, é muito devido em razão do pessoal do agro. E aí a gente tem a questão da espiral do silêncio, qual é a opinião predominante? Quem é que fala, né, foi e isso cria a opinião. Foi isso que eu falei hoje de manhã. O cara que trabalha, o trabalhador, o empresário, o produtor rural, ele fala pouco. Alguém fala por ele, ou fala contra ele, ou fala dele.
E ele não tem a voz e não tem canal para falar. Às vezes é quando não tem canal para falar. Nós aqui oportunizamos uma entidade a falar sobre um problema que teve aqui, um fato sério. A entidade preferiu não falar. E o não falar protege quem? E é isso que eu estou indignado com o assunto, porque se nós fizer alguma coisa que possa salvar alguém para frente, já valeu a pena. Agora, preferir não falar, porque pode desagradar um ou outro, aí é uma coisa complicada. E o agronegócio se organizou, está se organizando, teve aqueles SOS, levantou-se um pouco sobre isso, deu isso. Mas a força do agro, ela pode ser mais potencializada. E tá se crescendo, está se criando isso, né? Mas o que não pode é ficar em silêncio. Se alguém falou mal do agronegócio, alguém do agronegócio tem que se levantar e achar um canal de comunicação para falar. E aqui que eu quero dizer para a senhora o seguinte, órgãos, por exemplo, do governo federal estão dizendo que vai ter uma super safra do arroz. O que aconteceu? Entidades como Federarroz, Farsul, estão dizendo o seguinte, parem um pouquinho, não mintam. Porque o interesse é derrubar o preço. Ontem, de novo, está agora sobre a soja, que nós vamos ter uma hiper safra de soja no Brasil. Qual é o interesse do Conab da vida, ou do governo, criar uma informação desse tipo, né, doutora Luciana? É tentar derrubar o preço para que a inflação seja demovida ou diminuída em função da derrubada do preço dos A luta do agro é forte, porque a gente passou pela enchente e a gente viu um dos primeiros atos do governo foi querer tabelar o nosso arroz e comprar e importar arroz de fora, de qualidade duvidosa, uma coisa assim que não tinha cabimento, não tinha pé nem cabeça, só podia ser para realmente atrapalhar. Aí o pessoal tem que botar o trator na rua, na estrada, né, fazer movimento para o governo entender, para um pouquinho, não vamos mexer nesse vespeiro aqui que está errado. Mas agora o movimento dos preços, a gente está vendo as declarações do governo no sentido de baixar à força o preço dos alimentos. Né? E essas declarações que tu está trazendo aí vêm junto com esse discurso, forçando a baixar o preço. E o que a gente vê no agro, assim, como é que é? O preço das commodities não é um preço que, assim como qualquer outro produto, tu vai lá e faz o teu preço conforme o teu custo, a margem, e tu faz o preço para ter ainda sustentabilidade do negócio. Não, commodity ela é tabelada mundialmente, o preço é global. E tu que tem que se adequar, vamos dizer assim, com as tuas despesas, com os gastos, com os custos de produção, dentro daquela margem, não tem como ir além. E aí, quando a gente está falando de baixar o preço, assim, nesse tom aí, tu está forçando o agricultor a diminuir ainda mais a margem dele, está vindo junto com ele já com uma carga tributária, que eu já estou colocando aqui, que vai aumentar, está tirando benefícios fiscais que antes tinham e que eram importantes para a gente ter competitividade, e está, vamos dizer assim, está tributando mais e está forçando para baixar o preço. Está esmagando, vamos dizer assim, ó. Fazendo isso. Bom, a reforma tributária, já falaste aí que nós teremos um índice aumentando significativamente no produto rural. Esse modelo tributário que está sendo colocado agora à disposição, que é uma coisa de graduação de conhecimento de todos aí, inclusive. Como é que vai funcionar isso aí? Então, assim, o que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem normalmente, ICMS, PIS, COFINS, Imposto de Renda, CSL e o ITR, né? Então a gente vai substituir isso a partir de 2026, PIS e COFINS pelo CBS, ICMS pelo IBS, mantém o Imposto de Renda, mantém o ITR, mantém a CSL. O que vai acontecer aqui? Muitos produtos, como, por exemplo, semente, adubo, biodiesel, farelo, que hoje em dia não tem a incidência de PI, PIS, COFINS, passarão a ter a incidência do novo tributo. Então, mesmo que eles coloquem lá que o agro vai ter uma redução de 60%, né, vai ter algum benefício, a gente está
colocando novos tributos reduzidos, mas está colocando novos tributos em áreas que são, assim, base para muitas outras áreas. Por exemplo, sementes. Se não tinha tributação e passa a ter, a semente começa a ficar com um custo maior. E isso aumenta o custo de tudo. Claro, claro que E sim. assim, e assim a gente vai entrar num período de transição agora, em 2026, com a alteração disso e vai haver sim aumento de carga tributária, porque mesmo com essa isenção, essa redução de alíquota, a gente vai ter novos tributos incidindo onde não havia tributação. A cesta básica também ficou reduzida, então vai haver tributação em itens ali que estão ficando de fora. Então vai ficar mais caro. E o que o agricultor, né, olhando para esse cenário, tá, por exemplo, a gente vê que está se formando uma onda e que ela está crescendo e que vai vir, né, vai chegar. Como é que a gente pode se preparar para isso? A gente tem que olhar, aproveitar esse ano e fazer aquele olhar, dever de casa, assim, de o que eu posso ter deixado para trás aqui que eu não vi, o que eu posso ter, daqui a pouco eu não aproveitei bem de benefícios, de incentivos que eu poderia ter olhado, Sim. que eu posso ainda fazer para ter um fôlego a mais, o que eu posso reorganizar aqui, é melhor eu ficar, né, como pessoa física, num Ah, faturamento X, é melhor eu passar para um outro tipo de planejamento, né, de organização dentro de casa, para um outro regime tributário, como é que fica a geração de créditos quando eu comprar e vender, será que é. mesmo com a carga tributária mais baixa, eu vou ser atrativo para fazer negociações? Isso tudo é um planejamento que a gente tem o ano de 2025 para conversar, É. para olhar, para fazer os cálculos, e aí chegar já na época que vai começar realmente a ser aplicado isso, com tudo já preparado, com os É. cálculos feitos. Não, planejamento tributário e planejamento de patrimonial. São duas coisas que a doutora Luciana está falando que eu acho que tem que ser trabalhado, né? E muitos produtores, como a senhora está dizendo assim, já identificaram de que o processo hoje está no CPF do produtor. É uma forma do governo, da Receita olhar. Se tu está no PJ, é outra forma do governo olhar, né? Inclusive a tua despesa, né? De combustível, de material que tu usa, prestador de serviço, né? Como isso entra numa contabilidade, vamos botar assim, né? E como isso resulta no final do ano, que às vezes tu tem uma boa Uhum. renda financeira de uma lavoura, mas tributariamente tu tá tendo um baita de um problema. Tu poderia estar tendo uma renda melhor, tu, dentro do teu contexto de tipo de produção, de localização, de para quem tu compra, para quem tu vende, tu tem às vezes mais vantagens de uma forma ou de outra forma, e isso é específico, né, para cada um. A gente está passando por uma fase agora, assim, a simplificação que eles estão colocando é que vai ser uma alíquota, um imposto único e uma alíquota única para todo mundo e pronto. Só que temos as diferenças, temos, né, muitas questões aí dentro que não vão ser. Por isso que a gente fala aqui que tem que ter o cuidado do aumento da carga tributária. Como é que minhas características vão se adaptar com essas novas regras? Como é que eu posso, daqui a pouco, fazer um planejamento aqui? E quais benefícios, por exemplo, de ICMS que eu poderia ter aproveitado e É, talvez não aproveitei bem, que ainda posso estar aproveitando e ter um fôlego maior por um bom tempo, enquanto essa é, reforma tributária está sendo é. implementada e eu conseguir trabalhar melhor. Sim, Então, créditos, inclusive de energia deve ser, né? Créditos de compra de materiais. É que assim, há muitos anos atrás a gente vem num costume, né? Eu compro e vendo, meu dinheiro tá entrando no meu CPF, pago da minha conta bancária, tudo do PF, né? Do pessoa física. E daqui a pouquinho tu pode, de uma outra forma, ter uma produção e um resultado interessante. Tu acha que o saldo dessa reforma tributária para o agronegócio, assim, vocês que estão olhando mais, isso poderá, de alguma forma, no futuro, ser mais positivo? olha,
O saldo positivo eu vejo na questão lá na frente, numa possível simplificação, realmente, porque vai estar mais fácil de saber quanto que a gente paga, a questão da não cumulatividade, né, talvez fique mais fácil de ficar claro que hoje em dia a gente tem impostos indiretos embutidos que não é muito fácil de identificar do início lá, vamos botar da produção da semente até que chegue na mesa do consumidor. Sim. Isso talvez seja um dos benefícios, essa melhor simplicidade. Mas, da forma como está hoje, vai aumentar muito o custo. As alíquotas, a base de cálculo, coisas que não entravam em base de cálculo para tributação vão entrar. Então, a questão vai pesar mais no bolso. Então, o que antes, como tu disse, eu estou produzindo, está entrando dinheiro e está dando certo, as contas estão fechando, agora o produtor vai ter que, vamos dizer assim, ter um olhar com mais atenção para esses pontos. E tudo que ele puder recuperar, e é importante a gente colocar uma gata aqui, tu só recupera 5 anos para trás. Então, se tu começar a olhar para isso hoje, tu vai olhar para o que aconteceu em 2020 para cá, né? 60 meses. Esse período teve coisas que você poderia ter feito na área tributária para pagar menos tributo e não se aproveitou disso, não fez os procedimentos necessários, não estava sabendo e ainda pode ir atrás, para que isso volte, vamos dizer assim, para o seu caixa, para o seu bolso, para que quando essa carga tributária, que em tese está, assim, no geral, conta de padeiro, vamos brincar aqui, mas vai aumentar umas 5 vezes a carga tributária, tu tem ainda gordura, né, para se adaptar a esse novo cenário, Sim. vai ficar mais caro, no fim das contas. Mas o negócio é o seguinte, nós temos um momento agora, eu acho que 2025 vai ser isso, né? E a gente adequar as nossas contabilidades, o nosso processo, tem tempo para isso, o governo está se preparando para essa mudança, os contadores também estão se preparando, né? Os advogados estão se preparando, né, doutor Luciano? Para poder entender o que mais vai desdobrar. E também eu acho que as categorias, produtores de todos os setores, tem que procurar suas entidades também, até para debaterem sobre isso, né? Porque esse ajuste vai ser feito através das regulamentações que está acontecendo, né? Regulamentando. E eu acho que pode ter ajustes ou novidades boas ou novidades ruins esse ano ainda, né? Tudo vai depender do quanto a espiral do silêncio, né, só pegar o gancho aí, vai ou não estar atuante, né? Quanto mais a gente souber do que está acontecendo e colocar, vamos dizer assim, para a sociedade também ter os contrapontos, né? Não é só o governo falando que tem super safra e com isso ele cria indiretamente uma diminuição de preço, uma força ali para que esse preço seja reduzido. Mas cadê o outro lado da conversa, né, trazendo os elementos aí? A gente está vendo um cenário mundial agora com a eleição do Trump nos Estados Unidos que vai alterar aí o comércio mundial. E o nosso país depende muito da comercialização das commodities do agro. Sim. Como é que a gente vai manter essa competitividade com uma carga tributária mais alta daqui para frente? E se a gente não tiver competitivo mundialmente, como isso afeta não é só no valor mais caro do alimento da nossa mesa, é toda a economia brasileira, né, que é afetada com a conversa que a gente está tendo aqui agora. Não é exatamente isso. Bom, o que nós queremos é trazer uma luz para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo na TV, justamente sobre a preocupação dessa mudança e quanto isso pode impactar no nosso agronegócio, a reforma tributária. E quem me fala comigo é a doutora Luciana Pereira da Costa, especialista na região tributária, que eu agradeço muito esse carinho, esse tempo que tu me dás aí para poder trazer a luz para todo mundo. Muito obrigado, doutora Luciana. Isso. Eu que agradeço e que os produtores que escutaram busquem, né, olhar para esse ano. Aproveitem 2025, agora em janeiro já, comecem a olhar para essa parte tributária e os impactos da reforma e estejam preparados, que a gente precisa do agro forte aí para o nosso país crescer. E como precisamos. Um abraço e até uma próxima. Até uma próxima, um abraço. Obrigado. A doutora Luciana Pereira da Costa.